meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. A história de hoje é O Pequeno Alfaiate Valente. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos, pois eu vou contar muitas histórias para você. Essa é uma história dos irmãos Grimm. O Pequeno Alfaiate Valente. Uma bela manhã de verão, um alfaiate sentado junto à mesa, diante da janela, trabalhava com afinco e bem-humorado. Descendo a rua, vinha uma camponesa apregoando: "Geleia boa, geleia boa." Essas palavras soaram-lhe agradavelmente aos ouvidos. Pondo a cabecinha delicada para fora da janela, chamou-a: "Suba até aqui, boa mulher, que venderá a sua mercadoria." A mulher subiu com o pesado cesto os 3 andares e bateu à porta do alfaiatezinho, e ainda teve que destapar todos os seus potes. Ele examinou-os um a um, erguendo-os contra a luz e metendo-lhes dentro o nariz. Por fim disse: "Sua geleia parece boa. Pese-me 2 onças, boa mulher. Mesmo se for 1/4 de libra, não faz mal." A mulher contava vender toda a mercadoria. Deu-lhe o quanto pedia, mas foi-se mal-humorada e resmungando. "Agora que Deus abençoe a minha geleia", exclamou o pequeno alfaiate, "para que me dê força e vigor." Tirou o pão do armário, cortou uma fatia de comprido e passou nela a geleia. "Deve ser deliciosa", disse. "Mas antes de meter-lhes os dentes, tenho que acabar esse paletó." Pôs o pão de lado e retomou o trabalho, com tamanha alegria que os pontos lhe saíram bem, cada vez mais compridos. Entretanto, o cheiro doce da geleia atingiu as paredes, recobertas por uma multidão de moscas pousadas. Atraídas pelo cheiro, as moscas desceram em massa. "Olá!" reclamou o alfaiate, enxotando as intrusas. "Quem vos convidou?" As moscas, porém, que não compreendiam a linguagem dele, não se deixaram enxotar e voltaram sempre em maior número. Por fim, como se costuma dizer, saltou-lhe a mosca ao nariz. Então apanhou um pano e zás, trás, sem a menor piedade, foi batendo e gritando: "Espero que vou mostrar-vos quem sou." Quando parou de bater e retirou o pano, contou não menos do que 7 moscas que jaziam aí mortas, espichadas para o ar, as perninhas secas. "És tão corajoso assim?" disse, admirando o próprio valor. "É preciso que toda a cidade o saiba." No abrir e fechar de olhos, o pequeno alfaiate cortou um cinto, costurou e botou nele as seguintes palavras em letras graúdas: 7 de um só golpe. "Qualquer cidade", prosseguiu monologando, "é preciso que o mundo todo saiba." De tanta alegria, saltava-lhe o coração como o rabicho de um cordeirinho. O pequeno alfaiate cingiu o cinto à cintura e decidiu correr o mundo, achando que a modesta alfaiateria era pequena demais para conter tanta valentia. Antes de partir, rebuscou a casa toda a fim de certificar-se se não havia nada para levar. Encontrou apenas um queijo velho que meteu no bolso. Diante da porta da casa, viu um pássaro amaranhado numa moita. Esse também foi fazer companhia ao queijo. Em seguida, meteu valentemente os pés a caminho, mas, sendo ágil e leve, não sentia canseira. A estrada ia dar em uma montanha, mas quando escalou o mais alto pico, deparou com um possante gigante lá sentado. A olhar distraidamente de um lado para outro, o intrépido alfaiate aproximou-se dele e disse: "Bom dia, companheiro. Estás aí sentado a contemplar quão vasto é o mundo, não é? Eu estou apenas no início de minha jornada e quero experimentar minhas forças. Queres vir comigo?"
O gigante olhou para ele com desprezo e disse: maltrapilho miserável. Deveras, repetiu o alfaiate, abrindo o paletó e mostrando o cinto. Aqui podes ler que espécie de homem sou eu. 7 de um só golpe, leu o gigante. Pensou tratar-se de 7 homens mortos pelo alfaiate e passou a ter um pouco mais de respeito por aquele homenzinho. Antes, porém, quis pô-lo à prova. Pegou uma pedra na mão e apertou-a tanto que gotejou água. Faz o mesmo agora, disse, se é que tens força. Só isso? Disse o pequeno alfaiate. Para homem como eu, isso não passa de brincadeira. Abaixou-se, fingiu pegar uma pedra e disfarçadamente tirou o queijo do bolso. Depois espremeu, fazendo escorregar o caldo. Que tal? Isso é muito melhor, não achas? O gigante não soube o que responder, mas ainda assim não acreditava naquele homenzinho. Então apanhou do chão uma pedra e lançou-a tão alto que o olhar não podia segui-la. Faz o mesmo agora, homenzinho. Bem lançado, exclamou o alfaiate. Mas a pedra caiu necessariamente no chão. Eu vou atirar uma que não voltará mais. Verás. Meteu a mão no bolso, pegou o pássaro e lançou-o no ar. Fez por estar novamente livre. O pássaro subiu, subiu e voou sempre. Desapareceu. Agradou-te a peça, companheiro? Perguntou ironicamente o alfaiate. Atirar sabes muito bem, disse o gigante. Mas vamos ver se és capaz de carregar um bom pouso. Levou o alfaiate para junto de um grande carvalho, abatido e abandonado no chão. Se és bastante forte, ajude-me a carregar este carvalho para fora da floresta. Com muito gosto, disse o alfaiate. Põe o tronco nos ombros enquanto eu me encarrego da copa com os galhos, que é a parte mais pesada. O gigante pôs o tronco nos ombros e o alfaiate acomodou-se tranquilamente num galho. Como o gigante não podia virar-se, teve de carregar a árvore com todo o peso e mais o peso do alfaiate por acréscimo. Este, bem instalado, ia alegríssimo, assobiando a canção. Como se carrega árvores fosse para ele brinquedo de criança. Após ter carregado todo o peso durante um longo trajeto, o gigante, não aguentando mais, gritou: Ouve, preciso deixar cair a árvore. O alfaiate, com toda a agilidade, saltou e segurou a árvore com os 2 braços, como se realmente a tivesse carregado por aí, e disse: És tão grande e não podes carregar uma árvore. Continuaram andando e, passando por uma cerejeira, o gigante puxou a copa, que estava carregadinha de frutas maduras, e entregou-a às mãos do alfaiate para que comesse. Mas o pequeno alfaiate era demasiado fraco para segurá-la. E quando o gigante a soltou, a árvore endireitou-se de um golpe, jogando o pobrezinho para o ar. Caiu são e salvo, mas o gigante, surpreendido, perguntou-lhe: Como é isso? Não tens força para segurar aquela varinha? Força é o que não me falta, respondeu o alfaiate. Achas que isso é coisa para um que matou 7 de um só golpe? Saltei por cima das árvores porque os caçadores estão atirando nas moitas. Salta tu também, se és capaz. O gigante experimentou, mas não conseguiu saltar por cima da árvore. Ficou enroscado nos galhos e assim a vantagem continuou sendo do alfaiate. Desde que és tão valente, disse o gigante, vem à nossa caverna e pernoita conosco. O pequeno alfaiate seguiu prontamente. Chegando na caverna, encontraram outros gigantes acocorados junto ao fogo. Cada um deles tinha na mão um carneiro assado, que estavam comendo. O pequeno alfaiate voltou o olhar à sua volta, pensando: isso aqui é bem maior do que a minha alfaiateria.
o gigante indicou-lhe uma cama, dizendo que podia deitar-se e dormir sossegado. Mas a cama era demasiadamente grande para o pequeno alfaiate, e por isso não se deitou. Preferiu ficar agachado num cantinho escondido. Quando deu meia-noite, o gigante pensou que ele tivesse dormido profundamente. Levantou-se, pegou uma pesada tranca de ferro e desferiu tremendos golpes na cama, certo de ter dado cabo daquele gafanhoto. Ao amanhecer, os gigantes foram para a floresta, completamente esquecidos do pequeno alfaiate. Mas eis que inhospitamente surge ele, feliz e galhofeiro. Os gigantes, espantados, receando que os matasse a todos, deitaram a fugir precipitadamente. O pequeno alfaiate foi andando, seguindo sempre o rumo que lhe apontava o nariz. Andou e foi parar no pátio de um palácio real. E aí, morto de cansado, deixou-se cair no gramado, onde adormeceu profundamente. Enquanto estava dormindo, a seu redor foi-se juntando gente. Descobriram o cinto e leram: 7 de um só golpe. Que nos quererá esse guerreiro aqui, em tempo de paz? Perguntaram entre si. Deve ser certamente o senhor muito poderoso. Foram comunicar o fato ao rei, expressando a opinião de que, em caso de guerra, ele seria um homem útil e importante. Por isso, não se devia a nenhum preço deixá-lo partir. Agradou ao rei tal conselho. Mandou, pois, um dos cortesãos aonde se achava o pequeno alfaiate, para assim que acordasse convidá-lo a ingressar no exército real. O emissário deteve-se junto ao dorminhoco, esperou que se espreguiçasse e abrisse bem os olhos. Depois transmitiu-lhe a proposta. Exatamente por isso foi que vim aqui, disse o alfaiate. Estou pronto para entrar ao serviço do rei. Assim foi recebido com todas as honras e foi-lhe destinado um alojamento especial. Os guerreiros, porém enciumados, ficaram com raiva do alfaiate e desejariam que estivesse a 1000 milhas dali. Como acabará com isso? Disse um aos outros. Se provocarmos briga, ele liquida 7 de um golpe. Então não poderemos com ele. Decidiram ir todos juntos à presença do rei e pedir exoneração. Não fomos feitos, disse ele, para ficar junto de um homem que bate 7 de um só golpe. O rei entristeceu-se à ideia de perder todos os homens por causa de um só, e desejou que nunca lhe tivesse aparecido. Ficaria bem contente se pudesse livrar-se dele, mas não ousava despedi-lo, com receio de que o assassinasse juntamente com todo o povo para depois se apoderar do trono. Refletiu longamente até por fim encontrar uma solução. Mandou dizer ao pequeno alfaiate que, como era tão grande herói, desejava fazer-lhe uma proposta. Numa determinada floresta do reino havia 2 poderosos gigantes que vinham causando grandes danos com suas rapinas, crimes e incêndios. Ninguém conseguia aproximar-se deles sem arriscar a vida. Se o herói conseguisse dominá-los e matá-los, dar-lhe-ia a filha única como esposa e metade do reino como dote. 100 dos mais valiosos cavaleiros o acompanharam para auxiliá-lo. O pequeno alfaiate pensou com seus botões: para um homem como tu seria uma coisa maravilhosa. Uma linda princesa e metade de um reino são coisas que não se oferece todos os dias. Então respondeu: está bem, dominarei e matarei os gigantes. Não preciso do auxílio dos 100 cavaleiros. Quem abate 7 com um só golpe não pode temer 2. O alfaiate pôs-se a caminho, seguido pelos 100 cavaleiros. Quando chegou à orla da floresta, disse à comitiva: pode ficar esperando aqui. Com os gigantes, eu me arranjo sozinho. Depois embrenhou-se na floresta adentro. Olhou à direita e à esquerda. Não tardou muito.
descobriu os 2 gigantes que dormiam deitados debaixo de uma árvore e roncavam tanto que os galhos oscilavam. O pequeno alfaiate, com a máxima rapidez, encheu os bolsos de pedra e agilmente trepou na árvore. Chegando ao meio da copa, deixou-lhe escorregar por um galho até ficar bem em cima dos dorminhocos, e daí ia deixando cair pedra após pedra sobre o peito de um dos gigantes. Durante algum tempo, esse nada sentiu, mas por fim acordou e, dando com o cotovelo no companheiro, disse-lhe: "Por que me bates?" "Estás sonhando?" respondeu o outro. "Eu não estou batendo." Deitaram-se novamente e retornaram ao sono interrompido. O pequeno alfaiate então atirou uma pedra no segundo gigante. "O que é isso?" gritou ele sobressaltado. "Por que me atiras pedras?" "Não estou atirando coisa alguma", respondeu o primeiro. Discutiram um pouco, mas, como estavam muito cansados, acalmaram-se e tornaram a fechar os olhos. O pequeno alfaiate recomeçou o jogo, escolheu a pedra maior e atirou-a com toda a força no peito do primeiro gigante. "Isto já é demais", rugiu ele. Levantou-se como um possesso e empurrou o companheiro contra a árvore, que estremeceu toda. O companheiro pagou com igual moeda. Completamente enfurecidos, arrancaram as árvores, bateram-se com elas e tanto gritaram, tanto se espancaram e acabaram caindo mortos os 2. Então o pequeno alfaiate pulou da árvore dizendo: "Que sorte a minha não terem eles arrancado a árvore onde eu estava, senão teria de pular de uma para outra como um esquilo, mas os iguais a mim são bem espertos." Desembainhou a espada, desferiu alguns golpes certeiros no peito de cada um deles, depois foi correndo contar aos cavaleiros: "Está pronto. Despachei os 2, mas foi duro. Naquele espaço apertado, eles se viram obrigados a arrancar as árvores para se defenderem. Que adianta, porém, quando apareceu um como eu, que abate 7 de um só golpe?" "E não estás ferido?" perguntou admirados cavaleiros. "Isso aqui é de boa raça", pilheriou o alfaiate. "Nenhum cavalo sequer me torcerá." Os cavaleiros não podiam acreditar, por isso internaram-se na floresta e lá depararam-se com 2 gigantes nadando em sangue, e em toda a volta jazia árvores arrancadas. O pequeno alfaiate exigiu ao rei a prometida recompensa, mas o rei, arrependido da promessa, pensou noutro meio para desvencilhar-se do indesejado herói. "Antes de receber minha filha e metade do meu reino", disse-lhe, "tens de levar a cabo outra façanha. Anda pela floresta um grande unicórnio, fazendo estragos irreparáveis. Tens de pegá-lo." "Ora, um unicórnio me assusta muito menos do que 2 gigantes. 7 de um só golpe é o que serve para mim." Muniu-se de corda e machado e dirigiu-se para a floresta, ordenando ainda desta vez que a escolta o aguardasse do lado de fora. Não teve de procurar muito, o unicórnio logo apareceu, avançando diretamente contra o alfaiate com o firme propósito de atacá-lo sem muita cerimônia. "Devagar, devagar", disse ele. "Não é preciso tanta pressa." Ficou firme, esperando até que o animal estivesse bem perto, e quando o viu chegar decidido, saltou agilmente para trás da árvore. O unicórnio arremessou-se contra ela com todas as forças e, enfiando o chifre no tronco tão solidamente que não conseguiu retirá-lo e ainda ficou preso. "Apanhei o passarinho", disse o alfaiate, saindo de trás da árvore. Laçou o unicórnio pelo pescoço e com a corda cortou-lhe o chifre com o machado, e, estando tudo pronto, saiu puxando o animal, que foi entregar ao rei. Dessa vez, o rei se deu por vencido e não quis dar-lhe a recompensa prometida. Exigiu outro ato de bravura.
Antes de realizar as bodas, deveria o alfaiate capturar um javali que vinha causando grandes estragos na floresta. Para isso, teria o auxílio dos caçadores. Com a maior boa vontade, disse o alfaiate, isso não passa de um brinquedo de criança. Não quis levar os caçadores à floresta, o que muito os alegrou, pois o javali muitas vezes os recebera de molde a tirar-lhes a vontade de defrontar com ele. Quando o javali avistou o alfaiate, correu para ele arregalando os dentes, e com a boca cheia de espuma, tentava jogá-lo no chão. Mas ágil e esperto, o herói pulou para dentro de uma capela que havia perto e de um salto saiu pela janela. O javali entrara atrás dele dentro da capela, mas o alfaiate, com a máxima rapidez, deu volta e fechou a porta, prendendo dentro a fera enfurecida, a qual, por ser muito gorila e estúpida, não podia saltar pela janela como fazia o alfaiate. Esse chamou os caçadores para que visse com os próprios olhos o prisioneiro. Depois foi ao rei, que querendo ou não se viu obrigado a cumprir a promessa feita e dar-lhe a filha e mais a metade do reino. Se pudesse adivinhar que não era nenhum herói esse homem, mas um simples alfaiate, teria ficado infinitamente mais aborrecido. As bodas, todavia, foram realizadas com grande pompa, mas com pouca alegria, e de um alfaiate fez-se um rei. Decorrido algum tempo, a rainha ouviu certa noite o marido dizer em sonho: Menino, anda, cose-me o gibão e remenda-me as calças, se não queres que te dê 1 metro nas orelhas. Ela então percebeu de onde tinha saído esse jovem senhor, e na manhã seguinte foi queixar-se ao rei seu pai, pedindo-lhe que a livrasse desse tipo, que mais era do que um pobre alfaiate. O rei contornou-a dizendo: Na próxima noite deixe aberta a porta do quarto de dormir. Do lado de fora estarão postados os meus criados. Assim que ele estiver dormindo, entrarão depois, bem amarrado, eles o levarão para o navio que o conduzirá para muito longe. A jovem rainha ficou muito triste, mas o escudeiro do jovem rei, que tudo ouvira, sentiu-se muito afeiçoado. Revelou-lhe toda a conspiração. Tomarei minhas providências, disse o pequeno alfaiate. À noite foi deitar-se com a mulher como de costume. Esta, quando supôs adormecido, levantou-se de mansinho e abriu a porta. Depois voltou a deitar-se. O pequeno alfaiate, que fingia dormir, pôs-se a gritar: Menino, cose-me o gibão e remenda-me as calças, senão te darei 1 metro nas orelhas. Matei 7 de um só golpe. Matei 2 gigantes, matei um unicórnio e um javali. Devo, pois, ter medo daqueles que estão aí fora, à porta do meu quarto? Ao ouvirem o alfaiate falar assim, os guardas ficaram apavorados e deitaram a correr, como se perseguidos por uma legião de fantasmas, e ninguém mais ousou aproximar-se dele. E foi assim que o pequeno alfaiate ficou sendo rei por toda a vida.